ética para avaliação da proposta de cada pessoa preponente de acordo com o estatuto. E eles estão aqui nos estúdios para falar realmente o que aconteceu, né? Eles que a ex-presidente, que inclusive estava viajando, chegou e foi tomada de surpresa, não é isso, Márcia? Bom dia, minha linda. Bom dia, Graciela. Bom feriado para você. Obrigada, Bem-vinda ao programa Bom Dia Cidade. E a gente quer participar isso não só para o nosso ouvinte, mas para o sócio do Caprichoso, né? Realmente o que aconteceu lá. A Emiliana vai também estar aqui conosco também, porque a Emiliana está também por dentro, né? Carlos Alexandre, todos irão estar aqui para mediarmos essa entrevista, juntamente com os dois, né? Com a ex-presidente Márcia Baranda, claro, e o meu querido Carmona Oliveira, que estão aqui nos estúdios. Bom dia, Graciela, bom dia, Carmona, bom dia, Emiliana. Bom dia especial a toda essa galera, bom dia, Parintins. Nós não poderíamos deixar claro de vir aqui. Agora eu quero deixar bem claro que nós estamos aqui, não é para justificar nada, eu estou aqui para não justificar nada, mas para dar uma satisfação à nossa galera. A ela eu devo satisfação. Eu não devo satisfação a essa diretoria irresponsável que está aí na pessoa do seu presidente, Joilton Azedo, né? Porque é muito estranho, eu só tenho assim a lamentar as coisas que estão acontecendo. Quem trabalhou do jeito que nós trabalhamos para não permitir a politicagem dentro do boi, né? E hoje Thaís instalou a politicagem, isso deixou muito claro, né? Porque não houve nenhum direito de defesa. Nós ficamos sem um direito constitucional do contraditório. Eu não sou contra. Né? Eu estava viajando, que meu marido teve um problema de doença, eu estava em São Paulo com meu marido, né? E nós não tivemos esse direito constitucional do contraditório. Eu não sou contra a auditoria. Jamais. Né? Mas quando você faz uma auditoria, você precisa ser chamado, né? No caso, eu deveria ser chamada lá no escritório, como eu não entendi como é que o senhor presidente Joilton Azedo, né, coloca, porque não tem dizer que não fui eu, foi A, foi B ou foi C. Você que é o líder, você é quem comanda. Então você está sendo irresponsável com isso, colocando caprichoso, exposição, querendo acertar uma pessoa pessoal. Isso aí para mim é uma questão pessoal. Não sei se é inveja. Eu gostaria até de saber o que é. Porque para mim tá claro que é a inveja que tem. Um rancor, o ódio. Quando nós estamos à frente representando uma nação, representando um sentimento, que o boi é sentimento. O boi não é brincadeira. O boi não é politicagem. Senhor presidente, você precisa ter consciência disso. Precisa ter. Todos sabem da minha personalidade forte, mas tudo o que nós passamos procurando sempre o quê? Guardar o boi, sempre proteger o boi. Não me arrependo nada do que eu fiz, nada, absolutamente nada. Agora, você ir para uma assembleia com uma irresponsabilidade dessa, né? Sem direito à defesa, e ainda ser expulsos do boi. Então todos os ex-presidentes que passaram também deveriam ser expulsos, porque teve presidente que levou consigo todos os documentos, então não teve como fazer auditoria. Teve presidente que hoje não pode fazer convênio porque não prestou conta. E várias coisas que aconteceram, né? Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Pense bem no que o senhor está fazendo, presidente. Pense bem no que o senhor está fazendo. O nosso adversário é o garantido. Isso aqui não é brincadeira. O boi não é uma brincadeira, não, é uma brincadeira de boi bumbá. Mas nós dependemos, a cidade depende dessa festa. Expondo o boi dessa forma, querendo prejudicar uma pessoa só. Prejudique só a mim, venha pra cima de mim. Não faça o que você está fazendo. É uma irresponsabilidade, tudo armado, tudo ensaiado pra fazer do jeito que fizeram. Por que não me chamaram no escritório do boi? O que é isso e aquilo? Sem que débito de defesa, é esse? Né? Tem débito sem direito de defesa nenhuma. Tem débito. Então todo mundo vai ter o direito de chegar e dizer: o boi me deve isso. Como eu vi uma relação de débito que não se deve. Tem pessoas que não se devem. Foram pagas com ordem de serviços. Tem um débito que se diz que foi débito, ainda está em andamento, que é um da Receita Federal. Um processo que deveríamos reter o dinheiro do artista, o imposto que o artista tem que pagar. E nós entramos na justiça se defendendo que nós não ficamos, nós não retivemos o imposto do artista, do contrato do artista. Isto está em andamento ainda. Mas o que eu vi ontem, quando eu cheguei, que peguei de surpresa o papel,
O que acontece? O que eu vi que está acontecendo? Parece que foram atrás de débitos. O importante é apresentar muito débito. Parece que eles querem ficar igual o garantido com débito. Isso é muito fácil. É muito fácil, porque do jeito que está vendo que estão fazendo, né? As pessoas vão lá e dizem, para mim deve tanto, para mim deve A. Eu vi débitos duplicados ali. Esse 800 mil eu ainda não recebi. O veredito final da Receita Federal até hoje. Essa água, por que só o garantido na época do ex-prefeito Bigacia tinha o direito de ser anistiado? Eu briguei sempre pelo boi, briguei sempre pela minha galera. E eu não me arrependo. E eu não preciso ser sócia pra estar no boi. Como esse presidente atual só vai pro boi pra ajudar o boi se for presidente. Se não for presidente, não foi ajudar o boi. Quantas dificuldades, o que nós fizemos. Nós esquecemos a campanha, nós descemos no palanque no outro dia. Um exemplo, a Ana Azedo, a sua irmã, colocou na justiça, colocou na junta do trabalho, em 600 mil reais pedindo da fundação da escola. Eu nunca fui. Isso em plena campanha política. É respeitar o boi acima das suas vaidades. Acima dos seus casos pessoais, acima da inveja. Até porque, entendeu? Né, ex-presidente, a senhora não tem precisão, né? A senhora é uma empresária muito bem sucedida em Parintins. Você não precisa disso. Você tem que realmente ver a questão boi. Festival de Parintins. Tá aí a cidade como tá, o desemprego que tá. Nós estamos vendo a olho nu. Acreditamos numa coisa e não deu certo, infelizmente. Mas eu não tenho nada a temer. Eu não tenho medo e não tenho nada a temer. O que eu vou fazer é na justiça. Porque esse filme eu já vi. Em 2003, tá? O presidente que entrou e fez uma auditoria nas suas próprias contas e isso e aquilo e foi pra justiça acusando a mim. Esse filme eu já vi. Eu nunca fui pra rádio, televisão acusar isso, A, B ou C, pra proteger o boi. Não me arrependo. Continuo dizendo. Foi pra televisão, pras rádios, pros jornais impressos, tudo. Acusando a mim, em 2003. Eu provei na justiça que nós estávamos certos. E mais uma vez eu vou provar na justiça essa calúnia que estão levantando contra mim. Então, ex-presidente da Márcia, quer dizer que tem dinheiro que ainda não foi contabilizado, né? A senhora não falou 800 mil reais que ainda não recebeu, já foi computado como se já tivesse recebido. Isso está em processo. Quantas ações nós tivemos durante os 3 anos? Teve uma ação de 400 mil reais. Nós não pagamos um centavo. A partir do momento que você assume o boi, o filho é seu. Você tem que ter a maturidade, você tem que ter a serenidade, o discernimento para separar as coisas de A de B. Isso que você tem que ter. Esses 400 mil, quantas ações na Junta do Trabalho nós tivemos? E nunca souberam, nunca fui pra rádio. Porque as coisas internas, eu nunca escondi nada, não foi esconder nada de sócio, como estão querendo jogar agora, não. Eu só sempre disse na rádio, nas minhas entrevistas, o boi, pra mim, a partir do momento que eu assumi, é igual marido e mulher. As coisas internas e os problemas ficaram dentro do escritório. E não expor o boi, expor os artistas, expor os seus contratos. Pare com isso, presidente. Você é o líder. Você é que tá com a caneta. Não faça isso, eu lhe peço. Eu vim aqui lhe pedir. Não brinque com o sentimento da nossa galera. Não brinque com o nosso sentimento. Acima dessas vaidades todas, presidente. Bom dia, presidente, ex-presidente Márcia e também Carmona Oliveira. Carmona, a gente queria saber de você também como que você recebeu essa notícia, essa informação de que teria sido expulso do boi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Na verdade, muito difícil hoje da gente estar aqui falando, comentando tudo isso, né? Parintins conhece a Márcia, conhece o Carmona, sabe do nosso sentimento pelo boi, sabe que nós sempre brincamos boi, sempre trabalhamos, sempre pensamos em Parintins, sempre pensamos no festival. E é muito difícil a gente comentar porque todos nós que fomos presidentes, todos os presidentes que passaram, sabem
de todas as dificuldades que é administrar um boi. Entendeu? Eu fui presidente do boi por 5 anos. Eu posso dizer que talvez nenhum presidente recebeu o boi da forma como nós recebemos da minha administração. Ali sim, o boi bumbá caprichoso estava numa situação que naquela época até ninguém queria ser candidato a presidente do boi. Entendeu? E nós, não só o Carmona, mas todo, na verdade, esse grupo que sempre se dispôs a trabalhar o boi caprichoso, sempre tivemos juntos e unidos e conseguimos, com um grande trabalho, tirar o boi da situação que estava. Mas dizer que o boi tinha muitas dívidas e muitas outras dívidas também apareceram de ex-presidentes, não só do ex-presidente, mas de outros ex-presidentes. Entendeu? E nós fizemos o que o boi caprichoso sempre fez. Nós levamos todas as dívidas, aprovamos todas as dívidas que não estavam na prestação de contas do boi, e o entendimento que nós sempre tivemos que as dívidas, as contas são do boi. E não levamos ninguém a nada, a denegrir a imagem de ninguém, a querer fazer o que quer que fosse com qualquer uma das pessoas do boi bumbá caprichoso. E aí agora, ontem, na verdade, para mim, eu nunca imaginava. Entendeu? Não que o boi não tivesse contas, não que eu não tivesse deixado contas para pagar, porque na minha assembleia todos viram que tinha conta para pagar. Não só minha, como também ainda do ex-presidente, que eram muitas contas e eu não consegui pagar todas. Como a própria Márcia, entendeu? Como todos nós presidentes. Entendeu? Mas a forma de como ontem foi feito na assembleia, entendeu? De como o boi bumbá caprichoso foi colocado ontem naquela assembleia. Entendeu? Que ali eu vi uma coisa de cunho político, que a politicagem hoje está emprenhada dentro do boi, que nós não deixamos nos nossos anos de presidentes ter isso dentro do boi. Então o que eu estou vendo hoje no boi bumbá caprichoso é uma coisa além do sentimento que se tem pelo boi. O que foi feito ontem conosco lá, tá entendendo? Eu vou dizer que foi uma covardia. Porque, como a Márcia falou ainda há pouco, tá entendendo? Nós não tivemos o direito de nada. E eu, ao longo de todos esses dias, vinha conversando, tá entendendo? Sempre. O Joilton Azedo, presidente hoje do boi, entendeu? Que a gente sempre, na verdade, procurou se entender. Eu sempre vinha conversando com ele e ele sempre me dizendo, entendeu? Carmona, estou fazendo auditoria só para levar para os sócios saberem, não vai ter nada, entendeu? Esse negócio todo. Natural, tudo que foi feito com relação às contas do boi, mesmo aparecendo contas com duplicidade, com valores que não eram, etc., essa coisa toda, normal, entendeu? Mas a forma como foi colocado, a forma como, na verdade, colocaram como se nós tivéssemos desviado o dinheiro do boi, como se tivesse entrado o dinheiro do boi e tivesse entrado para o nosso bolso. As pessoas precisam entender, e quem foi presidente do boi, como o próprio Joilton, que foi presidente do boi e é presidente do boi hoje, e sabe que os recursos que entram para o boi, a grande maioria não é do boi. E esses recursos, os presidentes têm sim que sacar e destinar a quem de direito. Mas como a Márcia falou, isso daí, se for o caso, vai ser colocado na justiça, porque não é pouco. Entendeu? Então, os recursos que vêm para o boi, eles foram designados para o boi. Mas os que não vieram para o boi via boi, você está entendendo? Isso aí é outra coisa. Então, as pessoas, na verdade, na Assembleia ontem, elas foram induzidas. Entendeu? Vou falar por mim e pela Márcia, nós temos uma história no boi, como muitas outras pessoas, como todos os caprichosos têm. As pessoas nos conhecem dentro do boi, as pessoas sabem, tá entendendo? Com a responsabilidade, com o carinho, com o amor, com o que sempre nós tivemos, tratamos, fizemos pelo boi bumbá caprichoso, pelo festival, por Parintins. Então, essa injustiça que foi feita ontem, segunda-feira nós vamos estar recorrendo dos nossos direitos de voltar a ser sócios do boi,
de voltar a ser sócio do boi, porque isso eu não posso aceitar de forma nenhuma. Tudo que eu me dediquei no boi, entendeu? Ter, na verdade, uma resposta dessa que houve ontem. Até porque, Carmona, o boi, né, quando você era presidente, você organizou a casa, né? Organizou a casa. E o que é bonito no Caprichoso é isso, gente, que nunca foi exposto desta forma como está sendo exposto, né? Como está sendo exposto agora, né? Quer dizer, sempre soubemos, sempre sou garantido, né? Diz a Márcia, contrária, né, como ela me chama, sempre fui garantido, mas garantido a gente sempre soube, porque sempre houve político no meio, né? Sempre foi exposto desta forma, mas no Caprichoso nunca. A primeira vez, assim, é de se surpreender até quem está de fora, até mesmo nós que somos contrários, ficarmos surpresos numa situação dessa. Márcia, você, como gestão, deixou dívidas no boi? E quanto foram essas dívidas? Seja da sua gestão, seja de outras gestões? Da nossa gestão, ficou 400, em torno mais ou menos de 426, que está lá o convênio para ser liberado, que não foi liberado. Uns outros débito que tem também é porque o boi é apenas interveniente. São esses convênios que tem que só faz passar pelo boi. Nós somos apenas intervenientes. De Né? quanto seria esse montante? Eu não tenho agora no momento, assim, não lembro agora aqui no momento, né? E mais 1.100.000, mais ou menos, que ficou da dívida. Então, da gestão de 2011, 2012, 2013, né? Foi esses 426 que está lá para ser liberado o convênio. Que, inclusive, o Joilton Azedo já assinou pedindo um aditivo de prorrogação dos 2 convênios, desse mais outros convênios que nós somos apenas intervenientes. O boi é apenas interveniente, né? Olha só para completar o que a Márcia está falando, para as pessoas entenderem por que esta conta cresceu. No meu último ano da minha prestação de conta, eu finalizei a prestação de contas nossa, levamos para a Assembleia. Se começou um processo político e chegou em Parintins uma fiscalização, que entrou no escritório do Caprichoso e que entrou no escritório do Garantido. Certo? O Garantido, tá entendendo? Teve os problemas dele e teve a sua multa. O Caprichoso, nós tivemos o nosso e tivemos a nossa multa, entendeu? De quase 800 mil reais. Esta multa não poderia estar na prestação de conta. Quando a Márcia assumiu o boi, eu passei para ela e o entendimento que nós tivemos que aquilo era injusto, que nós estávamos trabalhando corretamente, poderia até ter algum equívoco. Mas se recorreu, a Márcia recorreu esses 3 anos, a Receita Federal, até hoje, entendeu? Ela tem o entendimento que ainda não deve cobrar do boi, até agora não cobrou. A prova é que foi repassado para a atual diretoria todos os documentos que está em análise, que o boi, a Márcia imprimiu a certidão negativa do boi, por isso o boi não tem débito, porque se tivesse débito, nós não teríamos certidão negativa. Mas este valor está como um débito no boi que nós, na nossa época, não consideramos como débito. Por quê? Porque ainda não gerou o débito. Está em análise. Está em análise. Nós recebemos uma intimação, entendeu? E essa intimação, na verdade, pode gerar um débito ou não. Nós estamos recorrendo nesses 3 anos à Receita Federal, deu favorável ao boi, mas eles estão colocando como um débito. Então, só por aí você vê que já é 800 mil reais. Entendeu? Então, na verdade, precisa ter o entendimento do que é débito e do que não é. Eu não vou dizer aqui que isso não poderá ser um débito. Poderá, pode, mas no momento não é. Não deveria estar nesta relação de débito do boi, porque neste momento não é um débito. E com isso vocês saíram como culpados, né, Márcia? Não, dia 11/8, o próprio Joilton me entregou. O presidente Joilton me entregou. Que ele tirou na Receita, está lá em análise, isso eu tenho. Né? E aí, a CND, que significa a certidão negativa de débito na Receita Federal, aonde você faz, onde quer que seja, você só consegue se não apresentar nenhum débito. E ele pediu para mim, dia 14/10, para tirarmos essa certidão para ele. Porque não tinham feito ainda o certificado digital. Porque a partir do momento que ele assumiu, imediatamente eu fui na Receita Federal para tirar meu CNPJ. Para colocar de quem é de direito, que era o dele, que era o novo presidente. Tá? E nós fomos, eu pedi que fosse até a Receita e tirasse. 14/10 foi tirado a CND, certidão negativa de débitos, tá? E valendo até em 2014.
6 meses, está aí a certidão prontinha. Em nenhum momento nós se opomos a dar alguma informação a partir do momento que foi chamado. Como disseram que não houve transição, foi o que eu disse para ele. Eu fui lá para passar para você. No outro dia você viajou. Mas todas as vezes que o presidente Joilton me ligou, eu fui lá. E nunca me neguei a dar nenhuma informação. Nunca. E jamais. Porque eu não estou em caso pessoal. É o Boi Bumbá Caprichoso. Como eu falei, esse filme eu já vi. Eu nunca vim para falar de A de B. As pessoas não sabem que nesta mesma época de 2003, foram na casa da minha secretária, Valdenise Redig, 2 pessoas de mototáxi com um revólver na cabeça da secretária. Nunca ninguém soube disso. Nunca. Porque você tem que guardar as coisas internas para dentro do boi e não expor ao boi. Mas se satisfaz e esse sentimento e o respeito com essas pessoas que choram, que se dão voluntariamente, que vão trabalhar pelo boi. Essa galera que vai pra fila da arquibancada pegar sol, como eu vi, eu acompanhei e fui no Bumbódromo, nos 3 noites de festival. Os 3 dias, porque era o meio-dia. 2 horas da tarde, por baixo de chuva. Respeitem essas pessoas, respeitem nossa galera. Quero dizer que eu tô aqui, galera, em respeito a vocês. É a vocês. Primeiro eu tenho que dar satisfação a Deus e depois a vocês. E não pessoas irresponsáveis que têm um sentimento de ódio dentro do seu coração. Não vale a pena ter ódio. Não vale a pena. Essa dívida de 3,5 milhões pegou de surpresa muita gente que era sócio, muita gente, a própria galera e a vocês. Pegou de surpresa? Claro. Esse montante? Porque parece assim que você já está querendo exatamente que aquilo seja débito. Se ele recebeu, eu quero ver esse veredito final da Receita Federal. Porque na minha gestão, eu não recebi esse veredito final da Receita Federal. Está em análise. Eu tenho o papel que ele próprio me deu e disse para ele. Joilton, aqui está dizendo que está em análise. Tem fornecedores lá que foram pagos com ordem de serviços. Tem fornecedores duplicados. Então eu vou mandar alguém, ou então você vai lá e diga que deve para você 100 mil reais. Vai ser anotado lá que tá pago, deve para você 100 mil. De quanto é hoje a receita anual do boi? Quanto ele recebe de patrocínio? E isso, dá para colocar um boi na arena? Dá para pagar tudo que tem que pagar? Dá. Agora, você tem que fazer com responsabilidade. Sem farra. E a outra coisa também que você deve fazer é ver o boi como uma empresa. Eu não vou te colocar para fazer politicagem. Eu não vou fazer isso ou aquilo para politicagem. É esse cuidado que você tem que ter. E as receitas do boi, quem tá pensando que entra tudo em março para fazer bonitinho? Tem receita que só entra em agosto. Outubro, o boi acontece em junho. E você tem que se virar nos 30. Teve receita que um ano nosso nós recebemos em janeiro só. Você tem que viabilizar o boi. De que forma não interessa. O boi tem que estar lá bonito. E eu não fiz vergonha pra minha galera. Nossa diretoria, eu tenho certeza que não fez vergonha pra nossa galera. Porque foram 3 bois bonitos. Foram 2 DVDs, obras, escola, a própria reforma do curral, clube de campo e os pagamentos em dia. E tudo pago em dia. INSS, FGTS, tá tudo pago. Não tem nenhum artista por receber, como outro dia eu tava vendo no Face, artista do contrário cobrando que ainda não foi pago. O nosso tudo pago. Como é que vocês pretendem recorrer? A partir de que vocês pretendem recorrer dessa decisão? Bom, na verdade nós vamos seguir o Estatuto do Boi, né? A partir de segunda-feira a gente já fizemos contato com o advogado e vamos recorrer ao Estatuto, entendeu? Até porque o entendimento que nós temos, entendeu? Que, na verdade, nós não merecemos isso. Por tudo que nós já fizemos pelo nosso boi, pelo entendimento que nós temos de ser caprichoso, pelo sentimento de ser caprichoso, a gente sabe e tem o entendimento que a gente ainda pode ajudar muito ainda o nosso boi.
entendeu? Então a gente vai recorrer, nós temos um estatuto que é claro, você está entendendo? E com certeza isso daí a gente vai reverter, vamos voltar a ser sócio do boi, porque caprichoso nós vamos ser sempre caprichoso, né? Então acho que isso daí é na verdade o que na verdade indignou a gente, entendeu? Foi a forma como nós fomos tratados, como se nós tipo assim, não fôssemos ninguém no nosso boi. E isso aí não é verdade. Olha, Carmona, inclusive nós estamos recebendo várias ligações de sócios que não quiseram se identificar, né? Dizendo que estão total apoio a vocês e que também não quiseram se identificar com medo de serem expulsos, inclusive. Imagino. Agora você imagina, Graciane e Emiliana, Alexandre, esses 3 anos, no ano que nós assumimos, nós perdemos de receita mais ou menos em torno de 800 mil, né? E nós nunca deixamos multas e deixar de pagar as multas que houveram de anos atrás. Nós nunca deixamos de o boi ir para penhora, para penhorar o boi. Nós nunca deixamos. Agora isso aí, as dívidas sempre houveram. Mas você tem que ter habilidade para não deixar. Isso aí é competência. Isso é competência. Você permitir que uma coisa vá para leilão, isso é incompetência. Né? Então, vamos ter competência e não permitir que o boi vá para penhora, que o boi vá para leilão, porque as dívidas sempre existiram. Vocês já receberam alguma informação oficial, aquela famosa cartinha? Se você dizer que eu vou para a justiça, que eu não quero voltar a ser sócia. A Assembleia hoje é soberana. Na gestão da Márcia Ela foi. Não foi soberana. Mas eu queria deixar uma pergunta Olha, no ar. respeito com a nossa galera. O boi hoje tem uma dívida por essa... Como é o nome disso aí mesmo, Márcia? Auditoria? Por essa auditoria de 3,5 milhões. 8, 9 anos atrás, quando eu recebi o boi, quanto valia uma dívida de quase 1.600.000 reais? Entendeu? E eu posso dizer que quem esteve acompanhando a gente sabe quantos galpões, quantos terrenos, entendeu? Quantos bens do Caprichoso, entendeu? Iam ser penhorados. E o Caprichoso, graças a Deus, não perdeu nenhum, entendeu? Porque é como a Márcia falou, precisa ter gestão, entendeu? Para quê? Para que a gente, na verdade, corra atrás, precisa ter credibilidade, para que a gente consiga resolver, para que a gente consiga dinheiro. Eu lembro muito bem que naquela época, entendeu? A gente chegava em alguns locais e para você comprar para o boi, entendeu? As pessoas, os empresários, não só aqui em Parintins, mas como fora daqui, diziam pra gente, eu só vendo se for com o seu cheque, se for para você. Pode ir no nome do boi, mas você tem que dar um cheque seu, entendeu? Pro boi, nesse momento, a gente não vende. E graças a Deus, hoje, tá entendendo? Com toda essa auditoria aqui, eu tenho certeza que o boi caprichoso tem crédito em todos os lugares, mesmo com tudo isso que estão fazendo com a gente. E vamos para a justiça recorrer, é claro, nosso direito de sócio. Nós não tivemos, né, como eu falei, né, o direito de defesa, né, que deveríamos ser chamados. Mas a gente sabe, tá? A gente é muito claro, achar que vão enganar a galera, que vão enganar as pessoas, né? Tá muito claro a politicagem dentro do boi. Eu só lamento, infelizmente, quem lutou muito como nós lutamos, eu e o Carmona, para não permitir. O Carmona hoje é vice-prefeito, mas está aí. Nunca nós permitimos lá dentro do boi alguma politicagem. Nunca. É uma pena, gente. Mas quero dizer, presidente Joilton Azedo, não pense você que vou soltar fogos. Quanto pior, melhor, não vou soltar fogos. Porque o meu caso é o boi bumbá caprichoso. Eu gosto do boi. É a minha praia, como eu sempre disse. Não gosto de política. Eu gosto de boi. Não vou soltar fogos, tá? Não vou torcer para o boi perder. Isso o senhor pode ter certeza. O senhor e toda a sua diretoria. Tá certo? Então vamos recorrer. Qualquer coisa, a gente pede alguém para indicar a gente para voltar para sócio. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e dizer que o espaço está sempre aberto, viu?
E o espaço vai estar sempre aqui para os dois, assim que precisarem, voltarem. Estamos aqui com o programa Bom Dia Cidade à disposição de vocês. Obrigada, Graciane, obrigada pelo espaço. E nós queremos agradecer. O que conforta, o que nos deixa feliz ainda com tudo que está acontecendo, são as mensagens, a solidariedade dos amigos, de pessoas assim que você nem imagina, mas que não pode se identificar, coitado. Nós estamos vivendo até no boi, não é só na cidade, mas no boi também vivendo essa coisa aí. E as pessoas que se diziam democratas brigaram, disseram, cadê a democracia? E cadê a democracia? Cadê esses democratas? Estão aonde? Eu gostaria de saber. Muito obrigada, Graciane. Obrigada, Alexandre, Emiliana. Obrigada, amigos. Obrigada àqueles que não podem se identificar. A gente entende, eu sei disso, a gente entende que do jeito que está realmente... não precisa, a gente conhece, a gente sabe. Muito obrigada pela solidariedade. Obrigada aos amigos, muito obrigada. E vamos... Acima de tudo, gente, a solidariedade, a generosidade é rezar por essas pessoas que querem te fazer o mal. E vou continuar rezando. Pode ter certeza. Porque o ódio no meu coração, ele não tem lugar. Muito obrigada, amiga. Ok, Carmona. Quero agradecer vocês três, né? Deixar claro aqui, entendeu? Que não se preocupe comigo, eu não estou pedindo para ser candidato a nada, entendeu? E agradecer a todas as pessoas, na verdade, que estão sendo solidários a gente, a todos os nossos amigos também, inúmeras ligações, inúmeras mensagens. Dizer a todos que, se Deus quiser, muito breve, entendeu? Nós voltaremos a ser sócios do Boi Bumbá Caprichoso. Eu tenho fé em Deus e creio na justiça também aqui dos homens. Muito obrigado, um abraço para todos. Agora 10 horas e 43 minutos, intervalo, daqui a pouco eu retorno com você aqui no nosso programa. Vai lá, Graciane, vai. Pode já tocar. Ai, meu Deus do céu, olha. Não sou, inclusive eu tava até brincando, né? Vou chamar a Márcia, fazer uma campanha aqui no ar, né? Para que a Márcia vá pro meu boi, para ela organizar o meu boi, né? Porque do jeito que meu boi tá, deixa ele bonitinho lá, né? Eu vou já tocar, ninguém gosta mais desse boi do que eu. Não desligue, não desligue. Daqui a pouco tem mais. Alvorada FM. Atenção, cliente amigo. As Ferragens Brito lançam para você o motor mais